Olá, queridos amigos do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Garça. É uma alegria imensa estarmos aqui para conversar esta noite. Nós agradecemos o convite na pessoa do querido Luiz Carlos. E nós vamos então rogar a Jesus, nosso Mestre, que nos envolva em paz e harmonia, e vamos falar um pouquinho a respeito do egoísmo e como a doutrina espírita pode nos ajudar a combater esse mal e desenvolver o amor. Nós estamos nos baseando principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, nas nossas falas, o Livro dos Espíritos e a Gênese, mas eventualmente vamos citando outras referências durante a nossa conversa. E é bastante importante nós falarmos sobre egoísmo atualmente, porque ainda, na maioria de nós, meus amigos, predomina a individualidade e daí derivam as complicações das nossas vidas. Injustiças sociais, situações de indignidade que nós observamos na sociedade. Os espíritos superiores da codificação vão nos dizer por várias vezes nas obras básicas de Kardec que o egoísmo é a causa de todos os males da humanidade. Então Kardec, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, pergunta para a espiritualidade maior qual é o vício mais radical. Radical no sentido de estar enraizado. E eles vão dizer que é o egoísmo e que deve ser atacado pela raiz, que é uma verdadeira praga da sociedade, porque neutraliza todas as outras qualidades e é incompatível com a lei de Deus, com a lei de amor, justiça e caridade. Então, essa imperfeição, ela dá origem a todas as outras. De onde é que vem isso? Vem do processo evolutivo do espírito, natural. Veja que nas nossas primeiras encarnações nós temos o instinto, que é uma espécie de precursor para o desenvolvimento dos futuros sentimentos. Então o instinto tem a ver com lei de conservação. Se não fosse por ele, não havia a sobrevivência da nossa espécie, enfim. A nossa trajetória, ela vai do instinto ao altruísmo ao longo das reencarnações e das nossas experiências. Então nós vamos ter uma mensagem do espírito Lázaro, um espírito da codificação, lá no capítulo 11, Lei de Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai nos dizer que no seu ponto de partida o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o requinte do sentimento é o amor. Então Kardec reforça esse pensamento na obra A Gênese, no capítulo 3, quando ele diz: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Um pouco mais adiante, Kardec informa que o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Então, é quando o indivíduo se deixa dominar pela matéria. Como disse o espírito Lázaro, corrompido. Por que se corrompeu? Porque tem a liberdade de escolher o livre-arbítrio e se deixou dominar pelo egoísmo, pelos prazeres da matéria e o mal que dele decorre. Então, meus queridos, vamos nos situar nesse estágio de evolução, vamos ver aonde nós nos encontramos para que nós possamos melhorar essa condição. Nós somos espíritos imperfeitos de terceira ordem da escala espírita lá do Livro dos Espíritos,
onde há o predomínio do materialismo sobre os valores espirituais. Então, o apego às coisas e às pessoas predominam. Somos ainda bastante imaturos. Kardec vai perguntar para os espíritos superiores, lá na 895, qual é o sinal mais característico de imperfeição, da imperfeição. E os superiores respondem que é o interesse pessoal. E vão nos dizer que o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Pronto, estamos situados aí. Porque nós somos apegados às pessoas, somos apegados àquela blusa que está lá no guarda-roupa, né? Nós estamos ainda bastante complicadinhos. Somos egoístas, porque nós pensamos sempre no nosso benefício próprio. Portanto, a questão é analisar em que grau de egoísmo nós nos encontramos. Ser egoísta é estar fechado em si mesmo, fechado para o amor, não conseguir olhar o outro numa outra perspectiva que não seja de manter relacionamentos que sejam úteis aos interesses pessoais. Então, meus amigos, se nós quisermos saber como nós estamos indo no processo da reforma íntima, vamos analisar os nossos relacionamentos e os graus de interesses envolvidos. Será que eu mantenho relacionamentos que são apenas de interesse pessoal no sentido de ter benefícios? Não benefícios de trocas afetivas, construtivas, valorosas, mas materiais, egoístas. A farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Essa é a frase do egoísta. Então, se nós quisermos um mundo melhor, mais digno, nós devemos estar conscientes de que é a partir da nossa estruturação individual de cada um que nós teremos uma sociedade melhor, mais justa, mais amorosa. Nesse sentido, Jesus vai nos lembrar a lição da fraternidade universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja que Jesus, ele está colocando os dois, o amor ao próximo e a si mesmo, no mesmo patamar, no mesmo parâmetro. E o início da questão começa no auto-amor, o amor a si mesmo, que muitas pessoas confundem com egoísmo. É o contrário. No egoísmo há falta de amor, falta de respeito, falta de transformação. Então, o primeiro movimento amoroso é para comigo. O amor ao próximo é o segundo movimento, porque eu não posso amar se eu não me amo. Como é que eu vou respeitar o outro se eu não me respeito? E qual é o caminho? O caminho é sempre fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. É simples assim, mas nós não conseguimos. Para isso, meus amigos, é necessário o autoconhecimento, olhar para dentro de nós, das nossas sombras. Nós somos sombra e luz e precisamos ter essa consciência. E nós vamos ter também, dentro dessa questão, uma instrução de um espírito da codificação que é Emmanuel, é o benfeitor espiritual do Chico, que também é um espírito da codificação. Temos uma mensagem de Emmanuel no capítulo 11, item 11, uma mensagem sobre o egoísmo e que diz assim: o egoísmo é o alvo para o qual todos os crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que vencer os outros. Então essa é a grande questão. Coragem para nós realizarmos esse processo no nosso campo íntimo. E para isso temos um modelo. Nosso guia, segundo o Livro dos Espíritos, é Jesus,
modelo e guia de perfeição. E Jesus deixou bem claro que Ele é o nosso modelo em várias assertivas, quando Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, a porta e não uma das portas. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus amigos, não vamos seguir outras pessoas. Temos que seguir Jesus. É do nosso interesse evolutivo seguir as suas orientações. Se nós temos alguma dúvida em relação a uma decisão, uma atitude, um pensamento, coloque Jesus no lugar. Ele faria isso? Ele falaria isso? Agiria dessa maneira? Será que Jesus iria compartilhar essa postagem nas redes sociais? Essa experiência que nós estamos vivenciando agora, a pandemia, o distanciamento social, é muito produtiva, porque estamos sendo convidados para ressignificar as nossas vidas. Veja que nós estamos afastados uns dos outros, mas muitas das nossas ligações, dos nossos relacionamentos eram tóxicos, pessoal, movidos por interesses pessoais. E agora nós podemos repensar tudo isso, fazer a reconexão com a nossa essência divina, essência amorosa, porque nós estávamos aprisionados em comportamentos egoístas que nos afastavam da lei de Deus e que nos levam à infelicidade. Nós vamos pontuar aqui alguns desses comportamentos egoístas que nos aprisionam. São vários. Nós vamos aqui citar apenas 3. Começando com a agressividade, aquele impulso inicial que deu continuidade à vida, que tem relação com o instinto, tão importante para a sobrevivência da espécie, tem a ver com a lei de conservação, e que foi importante, para poder preservar então a vida, hoje é utilizado para controlar as pessoas, para impor nossas ideias e opiniões. É a imposição da vontade, que é uma força, é um atributo importante do espírito, mas muitos de nós, egoístas que somos, queremos fazer essa imposição da nossa vontade desregrada para o outro, desviada e comandada pelo individualismo. Com isso, meus amigos, o egoísta, ele manipula as pessoas, manipula informações, são as fake news, porque ele quer que as pessoas percebam a realidade da forma que ele percebe. Lembra que nós interpretamos o externo de acordo com o nosso campo interno e muitas vezes nós usamos de violência, de agressividade, de intolerância para impor a nossa linha de pensamento. Quanto mais controle sobre o outro, menos amor se tem, porque o amor ele respeita, portanto, liberta. Eu posso até não concordar com o outro, isso é natural, e ele pode estar errado mesmo na sua maneira de pensar. Vamos imaginar que eu estou certa, e muitas vezes nós precisamos nos posicionar a respeito de um assunto, mas no mínimo, nós temos que fazer isso com respeito, respeitar seus paradigmas, a leitura que ele faz da vida, que não é a mesma que a minha, o nível de maturidade espiritual de cada um. Às vezes nós estamos diante de um adoecido psíquico. E como nós vamos nos posicionar, meus amigos? Com firmeza amorosa, sem agressividade, sem irritação ou violência. Jesus, no Sermão do Monte, ele estabelece como lei a doçura, a mansuetude, a moderação, a paciência, condenando toda violência e toda expressão descortês para com o semelhante. Kardec vai nos esclarecer no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que toda palavra
ofensiva, exprime um sentimento que é contrário à lei do amor e da caridade e que deve regular as nossas relações. E aí, meus amigos, a gente vai para as redes sociais e detona o outro que pensa diferente de nós. Achamos que nós estamos do lado certo. Será que nós estamos do lado certo? Somos do bem? Estamos prestando um serviço para a sociedade? O outro que é ignorante? Eu é que sei tudo. Então nós precisamos parar e repensar essas posturas. É egoísmo, é orgulho falando alto. E muitas vezes nós falamos, eu sou espírita, eu sou cristão, e temos uma atitude dessa. Na verdade, é o fariseu orgulhoso que ainda reside dentro de nós, que acusa, que julga, que é intolerante, que não respeita a liberdade de pensamento do outro. No Livro dos Espíritos, nós estudamos uma das leis morais, leis de Deus, que é a lei de liberdade. E nós vamos ter lá um item, liberdade de consciência, e que vai nos dizer, na 839, Kardec pergunta se é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós. E olha a resposta dos espíritos: é falta de caridade e golpear a liberdade de pensar. Depois, Kardec pergunta: deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar de propagar em doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam em falsos princípios? Então eu respeito, né, a lei de liberdade, deixo o outro ir para o mau caminho? É isso que ele está perguntando. Olha a resposta dos espíritos. Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinar, a exemplo de Jesus, pela suavidade e persuasão e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido impor, é a fraternidade, mas não queremos que seja com violência. A convicção não se impõe. Olha que interessante. Devemos respeitar, mas há uma maneira de fazer esse posicionamento quando há um caminho muito errado que o outro está tomando. Muito interessante. Como é que nós vamos fazer isso? Ele disse, com suavidade e não com força, com mansuetude. Isso não significa, meus amigos, ser embotado. As pessoas confundem aquele bobão. Não pode ser confundida com frouxidão de caráter a mansuetude. A pessoa que é mansa, doce, ela é segura. Não tem ódio, não tem desejo de vingança, não faz grosserias. Quando o egoísmo predomina e todas as fragilidades que vêm dele, a pessoa reage. Ela é reacional. É aquela pessoa impulsiva que fala sem pensar. Então, o instinto de defesa predomina dessa forma, com agressão. Isso é uma manifestação de desequilíbrio íntimo. Muito bem, vamos falar de um outro comportamento egoísta que todos, ou pelo menos a maioria de nós tem, que é a falta de paciência, a impaciência. Então nós vamos ter lá no capítulo 9 uma mensagem sobre a paciência de um espírito amigo, e ele vai dizer o seguinte: mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então devemos analisar para buscar a paciência. A doutrina espírita, ela é a chave para a compreensão de tudo que nós estamos passando e nos esclarece acerca das leis divinas. Então, nesse sentido, a compreensão é o primeiro passo para desenvolver a paciência. Somos espíritos imortais, vivenciando experiências
passageiras na matéria. Tudo vai passar, meus amigos. A pandemia também vai passar. Experiências essas necessárias ao nosso aprendizado. Portanto, os males de hoje são reflexos de atitudes nossas de um passado recente ou remoto, de outras vidas. Também nos ensina a doutrina que nós estamos convivendo com pessoas que são instrumentos para desenvolvermos a paciência. Onde é que nós vamos desenvolver a nossa paciência? Entre os pacientes, entre os impacientes. São eles estímulos para que a gente trabalhe essa virtude dentro de nós. E um outro comportamento que nós temos observado também nesses dias é o preconceito. Meus amigos, nós estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, mas é um mundo materialista, ao predomínio da matéria, hedonista, narcisista, onde ainda o preconceito e a discriminação acontecem. Isso é terrível, meus amigos. Na verdade, é inaceitável. Então, a Joana de Ângeles, ela vai dizer que símbolo do amor sem limite, Jesus, rompeu com todos os preconceitos de raça, crença, político, de ideologia contra a mulher, as minorias, e instaurou na Terra o período de verdadeira união das almas que lentamente se vai realizando entre os seres humanos. Lentamente. Mais uma vez, Jesus é o nosso modelo, porque ele quebrou paradigmas e esse sectarismo todo que existe. O preconceito é decorrente de uma visão extremamente materialista, uma falta de uma visão mais profunda e significativa da vida, das questões existenciais, do coletivo, porque nós sabemos que nós reencarnamos muitas vezes, onde experienciamos as mais diversas situações em vários corpos, de mulher, de homem, de brancos, de negros, de orientais, pobres, ricos e tantos outros. Mas, embora ainda exista essa visão que precisa ser combatida com veemência, na crise atual que nós estamos vivendo, nós temos visto muitas pessoas maduras, psiquicamente falando, solidárias, fraternas e que pensam no coletivo e respeitam as diferenças. É um processo evolutivo. Pessoas que são afetivas e que estão em conexão com a lei divina, com a lei de amor. Então, qual é o caminho para nós trabalharmos tudo isso? Trabalharmos o egoísmo? Então, começa no autoconhecimento. É a primeira questão. E aí, nós passamos para a educação. E Kardec fala isso, fala sobre a educação para combater o egoísmo. Ele vai dizer assim: poderá ser longa a cura do egoísmo, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado pela raiz. Então, o egoísmo tem que ser atacado pela raiz. De que maneira? Pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave para o progresso moral. E pensando na educação, vamos lembrar dos nossos filhos, meus amigos. A criança, ela é naturalmente egocêntrica, tudo girando em torno de si mesma, isso é natural. Os pais precisam ser firmes na ascensão educacional do filho, ensinando a dividir, a compartilhar, olhar para o outro, para o amiguinho, de uma outra maneira, aprendendo a respeitar. Quando isso não é feito pelos pais ou responsáveis, o espírito exacerba o egoísmo e se torna um adulto imaturo e adoecido.
Nós precisamos criar os filhos para que eles tenham autonomia. Muitos pais hiperprotegem e colocam os filhos em uma bolha. Isso vai dar problema durante a caminhada. O egocentrismo, ele tem que passar por um processo educacional, senão a criança vai se tornar um tirano, um autoritário, que impõe, que desrespeita, que acha que é superior ao outro. Portanto, toda a formação passa pela educação e que foi deficiente em todos nós, porque nós somos imperfeitos. Lá da escala espírita, nossos pais são imperfeitos e nós seremos pais imperfeitos também. Kardec vai nos dizer lá no capítulo Perfeição Moral, no item O Egoísmo, que o combate então se dá pela educação. Isso é extremamente importante nós fixarmos. Nesse sentido, nesse processo educacional, nós temos a caridade. A caridade como Jesus entendia. Kardec pergunta isso na questão 886, como é que Jesus entendia a caridade? Qual é esse sentido? E os Espíritos vão dizer para nós: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É por isso que Kardec fala que fora da caridade não há salvação. É o remédio para o egoísmo. Então veja, vamos exercitar isso. Olhar para o outro sob uma nova perspectiva de compreensão, de afetividade. É um filho de Deus, nosso irmão também. É um outro filho de Deus. Isso faz com que a pessoa perceba o mundo e saia do seu umbigo, né? Essa mudança de olhar. Então vamos fazer esse movimento amoroso para com o outro. Quando eu faço isso, esse encontro com o outro me proporciona um autoencontro. Porque se eu não agir dessa maneira, continuarei insensível, menosprezando a dor alheia, na crítica, na maledicência, na negação das coisas, egoísta e vivendo apenas para realizar os meus interesses pessoais. E para tudo isso, nós temos um belíssimo roteiro terapêutico no Evangelho de Jesus. Ali temos o caminho da reforma íntima, o caminho da felicidade, que estão todos convidados sempre a estudar. A mensagem do Mestre é de solidariedade para com todos e a doutrina é a chave para o entendimento do Evangelho. Então, meus queridos, para sair do egoísmo é um processo. Autoconhecimento, educação, caridade. E para isso acionar uma importante potência da alma que é a vontade. Vontade de melhorar, de deixar de ser egoísta. Leon Denis já nos disse na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que todo homem pode ser bom e feliz, basta querer com constância. Então, começa com a educação do querer, educação da vontade. E nós, então, encerramos com um trecho que diz assim, que está lá no capítulo 11, um espírito protetor vai dizer que a história da humanidade nos fala de mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, da vaidade. Nós vamos triunfar, diz ele, se a caridade nos inspirar e formos sustentados pela fé. Então, queridos amigos, essa é a mensagem dessa noite. Nós esperamos ter ajudado com algumas singelas reflexões sobre essa imperfeição, mas lembrando que todos nós vamos conseguir superar
essas questões todas, porque o nosso destino evolutivo é a felicidade e a perfeição é relativa. Um forte abraço em todos, um beijo no coração de cada um e muita paz.